Aos 47 anos, com o nome sujo em 5 lojas e sem conseguir comprar nem no crediário, ela começou a fazer uma coisa toda terça-feira de manhã, sozinha, em silêncio. Ninguém sabia, nem os filhos, nem a melhor amiga. E em 6 meses, tudo mudou. Mas o que ela fez é tão simples que quase ninguém acredita. Você já se sentiu invisível na própria vida? Já trabalhou tanto, que esqueceu para quê? Já olhou no espelho e não reconheceu mais quem está ali? Já sentiu que virou só a mulher que limpa, que cozinha, que resolve, mas que ninguém vê de verdade? Tem gente que passa a vida inteira assim, apagada, calada, esquecida até por si mesma. Essa é a história de uma mulher que perdeu o próprio nome, tentando ser tudo para todo mundo, e que quase desapareceu de vez antes de descobrir uma verdade que ninguém conta. Uma verdade sobre o que acontece quando você para de existir para dentro e só existe para fora. E como ela voltou, devagar, toda terça-feira, uma pequena coisa de cada vez. O nome dela era Marlene Souza, auxiliar de limpeza num hospital público de Campinas, interior de São Paulo. Aquele tipo de hospital onde o chão nunca acaba, onde o turno é pesado, onde todo mundo está sempre cansado. Marlene tinha 47 anos, corpo de quem carrega peso a vida inteira, mãos ressecadas de tanto produto de limpeza, cabelo preso num coque apertado que ela fazia ainda de madrugada, sem nem olhar no espelho. Acordava às 4h30, preparava café e marmita para os 2 filhos, de 19 e 16 anos, deixava tudo pronto antes de sair, pegava o ônibus das 5h20, chegava no hospital às 6h30, voltava para casa, fazia janta, lavava roupa, limpava a casa, dormia e recomeçava. Sábado era dia de faxina geral. Domingo era dia de cozinhar para a semana. Não tinha dia de descanso. Não tinha dia de nada. Marlene morava sozinha com os filhos num sobrado alugado de 2 quartos na periferia. O marido tinha ido embora 5 anos atrás. Deixou ela com 2 crianças para criar, aluguel atrasado e uma promessa de que ia mandar dinheiro todo mês. Mandou 3 vezes, depois sumiu. O sonho dela era pequeno, tão pequeno que ela nem falava para ninguém. Queria ter um dia, só um dia, em que ela não precisasse fazer nada. Um dia em que ela pudesse acordar tarde, tomar café com calma, ler um livro. Ela gostava de ler. Quando era jovem, lia muito. Romance, poesia, qualquer coisa. Mas fazia anos que não lia nada. Não tinha tempo, não tinha cabeça. Marlene tinha um problema. Não tinha tempo. Não tinha cabeça. Marlene tinha um problema que ela mesma não via, mas que todo mundo à volta dela usava sem nem perceber. Marlene tinha se tornado invisível, até para si mesma. Foi numa sexta-feira de junho que Marlene percebeu. Ela estava no corredor do hospital, passando pano no chão, quando ouviu 2 enfermeiras conversando perto do bebedouro. Elas falavam alto, sem se importar. Você viu a Marlene? Coitada. Parece que tem 60 anos, mas deve ter uns 40 e poucos. A outra respondeu. Pois é, trabalha que nem uma condenada, mas olha para ela. Parece que está sempre cansada, sempre apagada, nem sorri mais. Marlene fingiu que não ouviu. Continuou esfregando o chão, mas o peito apertou. As mãos tremeram. Quando chegou em casa naquela noite, ela foi direto para o banheiro. Trancou a porta. Olhou no espelho. E se assustou. Quem era aquela mulher? O rosto era dela, mas parecia velho, cansado, sem vida, os olhos fundos, sem brilho, a pele sem cor, o cabelo ressecado, cheio de fios brancos que ela nem sabia que tinha. Ela tocou o próprio rosto e sentiu como se estivesse tocando uma estranha. Quando foi a última vez que ela tinha se olhado de verdade? Quando foi a última vez que ela tinha se arrumado? Quando foi a última vez que ela tinha feito alguma coisa por ela? Não lembrava, simplesmente não lembrava. Foi nessa noite que tudo desmoronou. Marlene estava na cozinha, lavando a louça do jantar. Os filhos estavam no quarto, cada um no celular. Ela chamou o mais velho. Felipe, vem aqui me ajudar a secar a louça. Ele nem respondeu. Ela chamou de novo, mais alto. Felipe. Ele gritou de lá. Depois, mãe, tô ocupado.
Marlene sentiu a raiva subir. Largou a esponja. Foi até o quarto dele. Bateu na porta. Entrou. Ocupado com o quê? Tá no celular. Eu tô pedindo uma ajuda. Ele nem olhou para ela. Depois eu vou, mãe. Relaxa. Marlene ficou parada ali, olhando para o filho de 19 anos, deitado na cama, mexendo no celular, enquanto ela estava exausta, depois de trabalhar 9 horas, fazer janta, lavar roupa. E ele nem olhou para ela. Ela saiu do quarto, foi para o banheiro, sentou no chão frio e chorou. Chorou calada, com a mão na boca, para ninguém ouvir. Naquela noite, Marlene não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando. Quando foi que ela tinha parado de existir? Quando foi que ela tinha virado só a mulher que limpa, que cozinha, que serve? Quando foi que ela tinha deixado de ser gente? No dia seguinte, sábado, ela acordou às 6 horas. Como sempre. Como sempre. Começou a limpar a casa. Como sempre. E no meio da sala, com a vassoura na mão, ela parou. Olhou ao redor. A casa estava uma bagunça. Roupa jogada no sofá, sapato no meio da sala, prato sujo na pia. Nada era dela, tudo era dos filhos, e ela que limpava. Marlene largou a vassoura no chão. Foi para o quarto, sentou na cama. E pela primeira vez na vida, ela pensou em ir embora, não de morrer, mas de sumir, de pegar uma mochila e sair andando, sem avisar ninguém, sem olhar para trás. Porque ninguém ia sentir falta mesmo. Na terça-feira seguinte, Marlene estava no intervalo do almoço, sentada sozinha no refeitório do hospital, comendo marmita fria, olhando para a parede. Uma senhora se sentou na frente dela. Dona Joana, auxiliar de enfermagem aposentada, que ainda ia no hospital 2 vezes por semana fazer trabalho voluntário. Devia ter uns 68 anos. Cabelo branco bem cuidado, sorriso tranquilo, sempre calma. Marlene mal conhecia ela. Já tinha cruzado algumas vezes no corredor. Só isso. Dona Joana abriu a marmita dela. Ficou em silêncio uns segundos. Depois falou, sem olhar para Marlene. Você está sumindo. Marlene levantou os olhos, confusa. Como? Dona Joana mastigou devagar, olhou para ela. Você está sumindo. Eu vejo todo dia, um pedacinho a menos. Marlene sentiu o peito apertar. Quis falar alguma coisa, mas não saiu. Dona Joana continuou. A voz era baixa, firme. Eu já fui você. Passei 30 anos sumindo. Quando acordei, não tinha mais nada de mim. Só o que sobrava para os outros. Marlene engoliu seco. E como você voltou? Dona Joana deu um meio sorriso. Triste, como quem lembra de algo doloroso. Devagar. Terça-feira. Marlene piscou. O quê? Toda terça-feira, eu fazia uma coisa só para mim. Pequena, boba, mas minha. Marlene ficou olhando para ela, sem entender. Dona Joana levantou. Pegou a marmita vazia. Você não vai voltar de uma vez. Você não vai acordar amanhã curada. Mas se toda semana você fizer uma coisa, só uma, que seja sua, você volta, pedacinho por pedacinho. Ela colocou a mão no ombro de Marlene. O toque era leve, quente. Ninguém vai fazer isso por você, nem seus filhos, nem o mundo, só você. E foi embora. Marlene ficou ali, sozinha, com aquela frase ecoando na cabeça. Ninguém vai fazer isso por você, só você. Naquela terça-feira, depois do trabalho, Marlene não foi direto para casa. Ela desceu 2 pontos antes. Parou numa livraria pequena que ficava perto da rodoviária. Nunca tinha entrado ali, sempre passava correndo. Entrou, tinha lido 4 livros. O cheiro de livro novo bateu. Ela sentiu algo estranho no peito. Saudade, de quando ela ainda lia, de quando ela ainda tinha tempo para si. Andou devagar entre as prateleiras. Pegou um livro, leu a contracapa, colocou de volta, pegou outro. Ficou ali 20 minutos. Escolheu um livro pequeno. Romance, 35. Ela tinha R$ 50 no bolso. Ia usar para comprar pão e leite no caminho. Comprou o livro. Quando chegou em casa, escondeu o livro na gaveta da roupa íntima. Fez janta, lavou louça, colocou roupa para lavar.
E quando os filhos dormiram, ela trancou a porta do quarto, pegou o livro e leu. Leu 2 páginas, só 2, porque estava cansada demais. Mas leu. E foi aí que ela entendeu a primeira coisa. Ninguém ia dar permissão para ela existir. Ela que tinha que pegar, nem que fosse 2 minutos por dia, nem que fosse escondida, nem que fosse pequeno demais para contar. Era dela. E isso já era alguma coisa. Na terça-feira seguinte, Marlene fez outra coisa. Foi numa farmácia. Comprou um creme para mãos, R$ 12, cheirava a lavanda. Naquela noite, depois de lavar a louça, ela passou o creme devagar, massageou as próprias mãos, sentiu a pele amaciar, sentiu o cheiro e chorou, porque fazia anos que ninguém tocava nela com cuidado, nem ela mesma. E foi aí que ela entendeu a segunda coisa. Quando você se trata como descartável, todo mundo te trata assim também. Porque é você que ensina o mundo como te tratar. Na terceira terça-feira, Marlene parou num salão barato no caminho de casa. Pediu para cortar as pontas do cabelo e hidratar. R$ 40. Era o dinheiro do lanche da semana. Comeria só marmita, mas tudo bem. Quando a cabeleireira terminou, Marlene olhou no espelho e quase não se reconheceu. O cabelo estava brilhando, cheiroso, arrumado. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas era um sorriso. E foi aí que ela entendeu a terceira coisa. Você não precisa de muito dinheiro para se cuidar. Você precisa de coragem para se colocar na lista, para parar de ser a última, para parar de achar que não merece. Na quarta terça-feira, Marlene fez algo diferente. Chegou em casa e não fez janta. Os filhos estranharam. Mãe, cadê a janta? Ela respirou fundo, o coração batendo rápido. Hoje vocês vão fazer. Tem arroz na geladeira, tem ovo, tem salsicha. Façam. Felipe arregalou os olhos. Mas a gente não sabe fazer. Marlene olhou para ele, firme. Então tá na hora de aprender. E foi pro quarto. Trancou a porta, deitou e respirou. O medo apertava, a culpa apertava. Mas ela não voltou atrás. E foi aí que ela entendeu a quarta coisa. Quando você faz tudo, as pessoas não aprendem. Elas só dependem. E você vira escrava da própria bondade. Na quinta terça-feira, Marlene foi ao banco. Não para pagar conta, para abrir uma poupança. Colocou R$ 50. Só R$ 50. Era o dinheiro que ela ia usar para comprar um presente para o aniversário do filho mais novo. Mas ela colocou na poupança e não contou para ninguém. Aquele dinheiro era dela, só dela, para um dia fazer alguma coisa que ela quisesse. E foi aí que ela entendeu a quinta coisa. Dinheiro não é só para resolver problema dos outros. Dinheiro também é para você ter dignidade, para você ter escolha, para você não depender de ninguém para existir. Na sexta terça-feira, Marlene fez a coisa mais difícil. Chegou em casa e chamou os 2 filhos para conversa. Eles sentaram na sala, entediados, achando que era mais uma bronca. Marlene respirou fundo e falou: eu preciso falar uma coisa. Eu tô cansada, muito cansada, e eu não aguento mais fazer tudo sozinha. Então, a partir de hoje, as coisas vão mudar. Vocês vão ajudar em casa. Cada um lava a própria louça. Cada um lava a própria roupa. E no sábado, a gente divide a faxina. Os 3. Felipe bufou. Mãe, eu tenho faculdade, tenho trabalho. Marlene cortou, a voz firme, mas calma. E eu tenho trabalho também, e casa. E vocês? Não tô pedindo opinião, tô avisando. O mais novo ficou em silêncio, depois assentiu. Tá, mãe. Felipe resmungou, mas não falou nada. E foi aí que Marlene entendeu a sexta e última coisa. Você não precisa de permissão para mudar. Você não precisa que as pessoas concordem. Você só precisa decidir e sustentar a decisão. Nos meses seguintes, Marlene continuou. Toda terça-feira, uma coisa nova. Às vezes era pequena. Uma caminhada sozinha no parque. Um sorvete. Um batom. Uma música que ela gostava. Às vezes era maior. Um curso online gratuito de artesanato.
Uma ida ao cinema sozinha, uma conversa com uma amiga que ela não via fazia anos. E aos poucos, algo foi mudando. Primeiro, foi o corpo. Marlene começou a dormir melhor, a comer com mais calma, a sentir menos dor nas costas. Depois foi a casa. Os filhos começaram a ajudar, reclamando, mas ajudando. E a casa ficou mais leve. Depois foi o trabalho. As colegas começaram a notar. Marlene, você está diferente, mais bonita, mais viva. E Marlene sorria, porque era verdade. Ela estava voltando, devagar, mas voltando. 6 meses depois daquela primeira terça-feira, Marlene tinha R$ 320 na poupança. Tinha lido 4 livros, tinha aprendido a fazer crochê, tinha comprado 3 batons, tinha ido ao cinema 2 vezes, tinha cortado o cabelo 3 vezes. E tinha voltado a sorrir. Um sábado de manhã, o filho mais novo acordou cedo. Encontrou Marlene na cozinha, tomando café, lendo um livro. Ele sentou do lado dela. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você está tão diferente, mais feliz? Marlene fechou o livro, olhou para ele. Porque eu parei de desaparecer. Ele não entendeu, mas abraçou ela e disse: eu gosto de ver você assim. Marlene chorou, mas era um choro bom, de quem está voltando para casa, a casa dela mesma. Foi numa terça-feira, quase um ano depois, que Marlene viu. Ela estava no refeitório do hospital, comendo marmita, quando uma auxiliar de limpeza nova sentou do lado dela. A moça devia ter uns 35 anos, olhos fundos, cabelo preso, mãos tremendo. Marlene reconheceu aquele olhar, já tinha visto no espelho. Você tá bem? A moça deu um sorriso forçado. Tô, só cansada. Marlene assentiu, ficou em silêncio, depois perguntou: quando foi a última vez que você fez algo só para você? A moça piscou. Como assim? Marlene repetiu, devagar. Algo só para você. Que não fosse para filho, marido, casa, trabalho. Só para você. A moça ficou pensando e começou a chorar. Não sei. Faz tanto tempo, acho que nunca. Marlene pegou um guardanapo, passou para ela e falou com a voz calma: você está sumindo. Eu vejo, porque eu já fui você. A moça limpou as lágrimas. E como você parou de sumir? Marlene sorriu e respondeu com as mesmas palavras que Dona Joana tinha dito para ela. Devagar. Terça-feira. Toda terça-feira eu faço uma coisa só para mim, pequena, boba, mas minha. A moça olhou para ela, sem entender direito. Marlene continuou: ninguém vai fazer isso por você. Nem seus filhos, nem o mundo. Só você. Escreveu o número do telefone num papel. Passou para a moça. Se precisar conversar, me liga. Eu já passei por isso. E eu voltei. Levantou. Antes de ir, colocou a mão no ombro da moça. Você não precisa de permissão para existir. Você só precisa começar. E foi embora. Naquela noite, sozinha em casa, Marlene lembrou de Dona Joana, daquela terça-feira, das palavras que mudaram tudo. E entendeu. Dona Joana não tinha aparecido por acaso. Tinha aparecido porque Marlene estava pronta, pronta para ouvir, pronta para mudar. E agora era a vez dela, de passar para frente. Ela sorriu e pela primeira vez em muito tempo se sentiu inteira. E você? Quando foi a última vez que você fez algo só para você? Algo que não fosse para filho, marido, trabalho, casa? Algo que fosse só seu? Olha, eu sei que é difícil. Sei que a culpa aperta. Sei que parece egoísmo. Sei que você acha que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não merece. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você está sumindo. Um pedacinho todo dia, e você nem percebe, porque está ocupada demais cuidando de todo mundo, menos de você. E um dia você acorda, olha no espelho, e não sabe mais quem está ali. Não deixa chegar nesse ponto. Escolhe um dia. Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser domingo, não importa.
E nesse dia, toda semana, você faz uma coisa. Pequena, boba, mas sua. Pode ser um café sozinha num lugar bonito. Pode ser um livro. Pode ser uma caminhada. Pode ser 10 minutos sentada em silêncio. Pode ser qualquer coisa. Mas tem que ser sua. Só sua. Comenta aqui embaixo. Dia 1 e me conta o que você vai fazer hoje só para você. Pode ser pequeno. Pode ser bobo. Mas eu quero saber. Eu quero ler. Porque você não está sozinha nisso. E se essa história fez sentido para você, compartilha com aquela amiga, aquela irmã, aquela prima que está sumindo também. Às vezes, uma história é o empurrão que a gente precisa. Se você quer continuar com a gente, clica em se inscrever e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui, de mulheres reais, com lições que a vida ensinou do jeito mais difícil. E cada like que você dá me mostra que vale a pena, que essas histórias importam, que você importa. Obrigada por estar aqui, por me escutar, por existir. E lembra, ninguém vai fazer isso por você, só você. Um beijo no coração. E até semana que vem.